uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. 4 coisas, sempre o tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal. Olá, sociedade Cosmopop, estamos de volta com mais um 4 Coisas. Nossa saga de super-heróis não acaba, vamos falar de mais um deles. Hoje aqui mais um membro da Liga da Justiça. Vamos falar do Rei dos Sete Mares, do Mestre do Oceano. Vamos falar de Aquaman, é o nosso herói de hoje aqui no 4 Coisas. Vamos falar uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova sobre o Aquaman, aquele super-herói que tem o poder de controlar os peixes. É o Fish Whisperer. Vamos falar então de uma coisa velha sobre o Aquaman. Vamos lembrar aqui das origens do personagem, que foi criado lá em 1941 por Paul Norris e Mort Wessinger. O personagem estreou na More Fun Comics número 73 e ele levou 20 anos para poder aparecer na capa de um gibi. Ele era só coadjuvante de outras histórias e tal, até ele ter um título próprio. Lá se foram 20 anos para o Aquaman ganhar esse direito. Então o Aquaman é um personagem que vive em busca de vingança? Não. Justiça? Não. O Aquaman vive em busca de dignidade e é o que a gente vai ver aqui nesse programa hoje com um dos super-heróis mais subestimados do mundo, o nosso amigo Arthur Curry. O Aquaman que tem várias origens diferentes. Tem uma origem que fala que ele é meio Atlantis e meio humano, tem origem que ele fala que ele foi encontrado, tem várias origens diferentes e uma delas pode ser vista aqui na Coisa Velha, que é a revista da Ebal, o Aquaman número 11, que conta, entre outras histórias aqui em preto e branco, a origem do Aquaman, que no Brasil era assim, o homem submarino, entre parênteses, o Aquaman. É engraçado porque a capa é Aquaman, mas lá dentro ele só é tratado por homem submarino. Tem até aqui a ortografia antiga ainda, e com essas fontes aqui, cheias de serifa, meio esquisitos. Outra coisa interessante você reparar é que tem tentáculos e o Aquaman está pagando uma bundinha na capa, ou seja, ele está aqui e ainda não encontrou a sua famosa busca pela dignidade, né? E dentro da revista você vai encontrar várias histórias bem simples, bem ingênuas, bem água com açúcar do Aquaman e do seu parceiro mirim, o Aqualad. Aqui que todos os heróis tinham o seu garotinho que andava do lado, andava com os adolescentes e tal, para as crianças poderem se identificar com o personagem. E também é engraçado porque mesmo a Aquaman tendo uma criança do lado dele, as histórias são para maiores de 13 anos, então ela tinha uma censura aqui, uma classificação indicativa de 13 anos. E eu não consegui ler nada aqui que pudesse dizer que era impróprio para criança, mas enfim, era outra época realmente aqui, revista de 1970 no Brasil pela Ebal. Ela tem outras coisas interessantes aqui, como por exemplo, a origem do Aquaman, aqui a origem do homem submarino, e aqui adaptada já para a Era de Prata, a origem do Aquaman. Dica da Coisa Velha, quadrinhos do Brasil, a gente já falou aqui no 4 Coisas de Flash, que eles eram editados pela Ebal no Brasil. Essa aqui é um pouco mais antiga que a do Flash que a gente mostrou. Tem propagandas, tem propagandas engraçadíssimas, né? Entre elas do personagem aqui, nos primeiros heróis brasileiros, o primeiro herói brasileiro, que é o Judoca. Tem um texto bem interessante aqui do Judoca, mas tá aqui. Aquaman, histórias em quadrinhos antigas, em preto e branco ainda, publicados no Brasil pela Ebal. Aquaman número 11, Coisa Velha, aqui do 4 Coisas. Coisa boa sobre o Aquaman, vamos falar aqui do Aquaman na televisão, já falamos de quadrinhos, vamos falar agora de séries de televisão, de séries animadas. O Aquaman vai estrear em 67 o seu desenho animado próprio, mas antes disso, em 66, foi lançado um disco com aventuras e músicas dos super-heróis. Então tá aqui, Songs and Stories About the Justice League of America, histórias e músicas da Liga da Justiça. Está aqui, foi antes do desenho de Super Amigos, foi antes até dos desenhos animados clássicos lá, de 67, do Aquaman e do Flash, estão no mesmo ano. E você já tinha aqui essas aventuras narradas com músicas. E essas músicas são muito interessantes porque é um disco de 66, aqui tem uma versão em CD, mas ela foi lançada originalmente em vinil. Então fica aqui a dica do disquinho com as músicas e aventuras dos personagens da DC em ritmo de iê, 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 pra você ver como é que era na época, em 66, hein? Aquaman, Aquaman, no one greater than Aquaman, underwater man, king of the sea, that's the place that he loves to be, always defending you, yeah, you and me.
Aquaman. Em 67 vai estrear, eu já falei, o desenho animado do Aquaman, e logo depois, lá em 73, o Aquaman vai voltar para os desenhos animados, junto com a Liga da Justiça, para formar os Super Amigos, aquele desenho clássico lá da Hanna-Barbera. Temos aqui uma demonstraçãozinha, onde o Aquaman vai viver seu momento mais triste, cara. Vai ver seu momento mais vexatório, vai ver seu momento mais deprimente. Pra você ter uma ideia, o Aquaman, pra se deslocar, ele vai precisar pegar carona no avião invisível da Mulher Maravilha. E o Aquaman era muito útil, porque sempre que ela estacionava o avião, pra ela poder achar o avião, tinha que ver quando é que tava o Aquaman sentado no ar. Ah, lá, então eu deixei o avião lá. Se ela esquecesse, o Aquaman ajudava. O Aquaman fazia outras tripulias, ele andava de cavalo marinho. Cara, o Aquaman era muito triste, velho. Logo depois o Aquaman vai voltar nos desenhos animados na Liga da Justiça Sem Limites, onde sai uma outra coisa boa. Aquaman da Liga da Justiça Sem Limites. Tá aqui o Aquaman com capa e o Aquaman sem capa. Você tem um Aquaman variante aqui nessas duas edições, dois lançamentos diferentes. Vou abrir aqui pra gente ver. Tá ele aqui, poucas articulações, tem aqui os braços só, a perninha dá uma girada. Mas é uma figura muito legal, porque era a fase do Aquaman, cara, que eles se reuniram, o Peter David é responsável por essas histórias do Aquaman aqui, onde primeiro cresceram o cabelo do Aquaman, depois tiraram a mão do Aquaman, transformaram o Aquaman de um mendigo aleijado, cara, pra poder dar um pouco mais de força ao personagem, tirar aquela fama de bom moço que ele tinha, que vinha lá do Super Amigos, que ninguém aguentava mais, e botaram um Aquaman badass, um Aquaman revoltado, um Aquaman politicamente incorreto, e ele tinha esse arpão aqui no lugar da mão, ele perdeu a mão e ganhou um arpão e tal. Então é uma fase onde o Aquaman tenta recuperar um pouco da sua dignidade, botou um brinco e tal. Pô, o Aquaman tava aqui, ele tava impossível nessa época aqui. Logo depois eles vão aí cagar tudo. Esse arpão aqui, ele some, vira um arpão mágico. Logo depois do arpão mágico, cara, o Aquaman ganha uma mão de água mágica. E logo depois o Aquaman vai recuperar sua mão, vai voltar ao normal e tal. Agora, ultimamente, nos Novos 52, eles voltam a dar um pouco mais de força ao Aquaman. Eles juntam um conclave lá dos roteiristas, fazem como é que nós vamos fazer o Aquaman um membro útil da Liga? Ah, já sei. Pô, o Aquaman, ele vai ficar debaixo d'água, ele precisa suportar altas pressões no oceano, né? Então o Aquaman é indestrutível, então não dá pra ele super força, super resistência, ele tem que nadar muito rápido, então ele também é super ágil. Então, cara, fizeram o Aquaman um super-homem da água, basicamente. E fizeram mais do que isso, porque como o Aquaman ele domina todos os animais marinhos, né, todos os animais da água, então eles vão falar assim, pô, então ele também domina monstros do mar. Ou seja, o Aquaman é capaz de controlar o Godzilla, pra você ter uma ideia. E além disso, ainda falam o seguinte, o Aquaman não vai controlar só os animais marinhos, e sim toda a vida surgida do mar. Ou seja, o Aquaman virou mistura de Professor Xavier com Superman. Tá louco, Aquaman! Tanto aqui, Aquaman figura articulada, presente da Limited Edition, dá uma olhada aqui no site da Limited, que você encontra essa figura aqui e muitas outras. Falamos também do disquinho com o tema, música tema de rock rock balada, rock power pop da Aquaman. E lembramos também como o Aquaman dos Super Amigos era estranho. Coisas boas sobre Aquaman aqui do Quatro Coisas. Vamos então para a parte mais borbulhante do nosso programa. Vamos falar de uma coisa ruim sobre o Aquaman, cara. E o que não falta é coisa ruim, coisas vexatórias, coisas deprimentes sobre o Aquaman. Vamos começar aqui falando de algumas zoeiras que acontecem com o Aquaman, de outros desenhos zoando o Aquaman. Tem o personagem do Bob Esponja, que é o Homem-Sereia, que não é o Kevin Costner lá do Waterworld, não. Até mais, garotos. E lembrem-se, fiquem no caminho do mal. O que é isso? Fiquem longe do caminho do mal. Oh, mas o que é o mal, hein? Oh, eu não acredito. Também tivemos uma zoação nos Padrinhos Mágicos com a Liga da Justiça, onde, obviamente, o Aquaman é o mais zoado. Mas vamos falar aqui de videogames. Temos aqui o Justice League Task Force, onde você tem uma tentativa de pegar carona no fenômeno de Street Fighter, de Mortal Kombat, só com os super-heróis da DC. O Aquaman tá aqui nessa versão cabeludinha, logo você vê que era lá no início dos anos 90 mesmo, onde todos os heróis ficaram cabeludos, até o Superman ficou cabeludão e tal, aquela coisa de todo mundo aqui de permanente. É um jogo bem fraco, bem ruim, mas tem coisa pior. Isso aqui é um proto-Unjustice. A gente teve depois, né, o Unjustice, que é um jogo foda, que a gente falou aqui no Quatro Coisas sobre a Liga, mas como é de Liga de Justiça, vou deixar pra lá, porque poucos sabem, o Aquaman tem seu próprio jogo. O Aquaman, ele foi estrela de um jogo próprio. Uau, Aquaman, parabéns! Seria ótimo se não fosse um dos piores jogos de super-heróis já criados. Aquaman, para o GameCube, cara! Também foi lançado para o Xbox. E vamos jogar aqui para você ver que o jogo é uma merda, cara. Você aqui é o Aquaman, você tem que ficar nadando por Atlantis
e lutando contra sempre o mesmo inimigo, cara. E o jogo é uma bosta, cara. O mapa é limitado, assim, ele dá aquela impressão de ser um jogo 3D, mas o mapa é super pequeno e quando você chega no fim dele, você não encontra uma parede. A parede é invisível, é como se você batesse numa parede de vidro. Cara, é como se o Aquaman jogasse dentro de um aquário. Além do mais, você tem vários combos para fazer, várias sequências de golpes para fazer com o seu Aquaman. Legal, né? Não, porque é muito melhor você apertar um botão de golpe simples. É tão útil quanto você fazer um combo super sofisticado. Então você esquece rapidamente que você pode fazer outros golpes e fica só dando o mesmo golpe simples sempre. E tem alguns itens estranhos para você pegar, como por exemplo o símbolo do Aquaman, que mais parece uma calça jeans que gira. E você vê nesse gameplay que você deve estar notando algumas semelhanças com aquele jogo do Superman para o Nintendo 64. Sim, parece que eles pegaram aquele jogo do 64, sentaram na mesa e falaram assim, como é que nós vamos piorar esse jogo? Esse jogo é muito ruim, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não devia ter sido feito, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma pantomima, é uma patuscada e... Cala-te, ser desprezível da superfície! Como ousa insultar-me? Aquaman! É o cara da mãe Joana, velho. O monarca de Atlantis! O senhor dos sete mares! O rei do balacobaco! Ah, de novo não! Temaki. Vamos então para a última parte do nosso Submarino Subaquático, programa sobre Aquaman, que foi líder da Liga da Justiça. É, você não sabia? Aquaman liderou a Liga, só que não tinha Super-Homem, não tinha Mulher Maravilha, não tinha Barry, não tinha Flash, não tinha Verde, não tinha ninguém. Tinha os personagens lá do B, lá da DC, e o Aquaman liderava eles. Oh, Aquaman, aí sim, hein? Só que a Liga da Justiça não tinha nem aquele satélite em órbita, que era a base da Liga da Justiça, não, cara. Eles foram morar em Detroit, velho. Uma das cidades mais decadentes dos Estados Unidos. Cara, nem pra liderar uma liga decente o Aquaman consegue, cara. Impressionante. Mas vamos falar aqui de coisa nova. E nas coisas novas temos Aquaman para televisão. Sim, o Aquaman teve aquela participação na série Smallville, seguida de um piloto. É, Aquaman teve seu piloto de TV que foi cancelado, cara. Pô, não podemos botar o Seth Trombone. Sempre que não falamos de alguma coisa que foi lançada do Aquaman, o cara demorou 20 anos pra botar uma capa de revista. O cara tem um videogame tosco. Aí o cara vai fazer a série TV é cancelada, tem só o piloto. Apesar de que o piloto foi muito bem elogiado, as pessoas gostam do piloto de Aquaman. Mas a notícia mais fresquinha, mais quentinha sobre o Aquaman é que ele estará no novo filme de Batman vs Superman, Dawn of Justice, aquele filme que mais parece Coração de Mãe, sempre cabe mais um, tá juntando um monte de heróis. E o Jason Momoa, que você deve conhecer de Game of Thrones, ele foi o Khal Drogo, e também do filme Conan, do remake de Conan, estará nesse filme. Nós fomos lá na Comic Con Experience encontrar o Jason Momoa e desejar boa sorte e que ele dê a tão sonhada dignidade para o nosso amigo Aquaman. Dá uma olhada como é que foi. Estamos aqui no preparativo para cumprir a nossa promessa de tentar falar, conhecer, quem sabe tirar uma foto com Khal Drogas. Jason Momoa dessas cenas. Em breve. 4 coisas. É isso aí, galera. Esses foram 4 coisas sobre Aquaman, o nosso homem sashimi. Falamos aqui de action figures, falamos de música, videogame, falamos de desenho animado, falamos de série, filme, falamos de tudo que você pode ter sobre Aquaman. E lembrando que a Corova patrocina o nosso programa. Se você quer uma camisa dessa aqui dos amigos do Homem-Sereia, é só dar uma olhada aqui no link da Sociedade de Consumo Pop, faça parte do Patreon do 4 Coisas, que você vai estar apto a botar as mãos numa camiseta exclusiva dessa aqui da Corova, tá bom? E a gente volta semana que vem com mais 4 coisas da cultura pop, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa boa e uma coisa nova. Tchau!